paz do Senhor GM12, a paz do Senhor Área 26, a área mais abençoada da região norte, né? E eu me encontro aqui com ela, Mirlene Rios, membro ali da congregação de número 12. Ela vai estar participando hoje do quadro Responde Aí, Meu Pastor, né? Que teremos aí a participação especial do superintendente da EBD, né? O nosso querido irmão diácono Adélio Fernandes. Paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor. Muito bem, né? Pode fazer a sua pergunta para o nosso superintendente. Fique à vontade. A minha pergunta é: para onde foram as pessoas que morreram antes de Jesus Cristo ser enviado à Terra? A pergunta dela é o seguinte: para onde iam as pessoas que morreram, né? Antes de Jesus Cristo ter sido enviado na Terra para morrer por nossos pecados aqui, né? Ali na cruz, na grande expiação. É essa a pergunta, minha irmã? Sim, é essa a pergunta. Muito bem, então vamos falar aquela frasezinha para o nosso superintendente. 1, 2, 3. Responde aí, meu pastor! A paz do Senhor, área 26, a paz do Senhor, GM12. Eu me encontro aqui com ele, Adélio Fernandes, né, o superintendente da EBD, da congregação de número 12. Né? E adivinha qual é a área? A área 26, a área mais abençoada da Zona Norte. A paz do Senhor, Diácono. Paz do Senhor. Muito bem. E hoje, uma data especial, né, uma ocasião especial, ele estará participando do quadro Responde Aí, Meu Pastor. Né, respondendo a pergunta da nossa irmãzinha, né, a Mirlene Rios, né, jovem abençoada ali da congregação de número 12. Irmão Adélio, por favor, fique à vontade. Né? A pergunta dela é a seguinte, né, o que aconteceu com as pessoas que morreram? Né? O que aconteceu com as pessoas que morriam antes de Jesus Cristo nos salvar naquela grande expiação ali na cruz? A palavra está com o Senhor, o Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Glória a Deus. Quero agradecer à irmã pela pergunta, uma oportunidade única de falar sobre esse assunto, porque tem muitas dúvidas, né? O pai é muito sobre essa questão. Vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17, onde diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos dos que dormem, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, amado, essas palavras de Jesus aqui, Paulo falando aqui para os Tessalonicenses, vale sempre para nós, como também para as pessoas que morreram antes de Cristo. Porque os que morreram antes de Cristo, eles têm um lugar deles lá no céu. Inclusive, várias passagens bíblicas mostram que Abraão, Isaac, Jacó já se encontram lá no céu. Ora, nós temos aqui uma passagem bíblica que está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 22 e 23, falando sobre a parábola aqui do rico e do Lázaro. No 22, diz o seguinte: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e também o rico foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu copo. Então, Abraão, esse seio de Abraão que mostra, é simbolizado como o paraíso, como o céu, onde as pessoas que morreram antes de Cristo também estão lá. Mas tem outra referência bíblica que se encontra aqui em Mateus capítulo 8, versículo 11,
onde está escrito, olha aqui, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus falando. Então, se está Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, né, Jesus falando aqui para os seus discípulos, então certamente que todas as pessoas que morreram antes de Cristo também já estarão no céu, os justos, logicamente dito, né? Então, esse quando Deus criou o homem, ele deu uma alma, ele fez o corpo e soprou nas narinas, e aí o homem se tornou uma alma vivente, né? Então, todas as pessoas que ficaram vivas, certamente que ele um dia vai morrer fisicamente, mas o espírito volta para Deus, como diz lá em Gênesis. Eclesiástico também fala sobre essa questão. Eclesiástico 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, Deus fez todas as pessoas, e depois mandou os profetas falarem sobre o que viria, o que aconteceria, né? Então, eles também já têm o lugar cativo dele lá no céu. O que faz eles serem salvos? Jesus ainda não tinha vindo, mas eles já viviam no caminho do Senhor. Eles já viviam fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Essa observação, inclusive, fala muito no Antigo Testamento. Então, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, e eles já sabendo que o que levaria à salvação era essa situação de ser reto aos olhos do Senhor, e começaram, a partir de Arão, já começaram a oferecer os animais em detrimento para pagamento dos seus pecados. É lógico que o animal em si, ele não pagaria os pecados, não perdoaria os seus pecados. Só que ele já estava visando a Cristo. Tudo o que acontecia, entregava um cordeiro para pagar o pecado, então viria a Cristo depois disso para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim como nós, morrendo em Cristo, vamos ser salvos, as pessoas que morreram antes de Cristo também estão salvos. E eles não vão ficar em um lugar intermediário, assim como nós também não vamos ficar num lugar intermediário se a gente morrer antes do arrebatamento, né? Nós vamos ficar diretamente lá com Deus, diretamente no céu, diretamente lá junto com Jesus, aguardando o dia da volta dele, para nós sermos, o nosso corpo ser ressuscitado, um corpo glorioso, e nos encontrar com o nosso Espírito e habitar no céu para todo sempre. Aleluia. Amém? Então, a resposta é: todos aqueles que morreram sendo fiéis a Deus, sendo fiéis a Cristo, assim dizendo, né, se encontram no céu. Né? Muito bom. Então é assim, eu espero que a sua pergunta tenha sido respondida pelo nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. E assim, então vamos lá para a gente falar aquela deixa, né, para todos aqueles que estão assistindo, né, responde aí, meu pastor. 1, 2, 3. Responde aí, meu pastor.